Estão circulando por aí alguns vídeos e publicações dizendo que a partir de 2027, todo trabalhador autônomo vai precisar abrir uma empresa, ter CNPJ, emitir nota fiscal e começar a pagar quase 30% de imposto. Mas será que isso é verdade? Eu sou Jéssica Pezente, professora de Direito Tributário e advogada tributarista, e este vídeo faz parte de uma série sobre fake news tributárias. A ideia de gravar essa série surgiu por causa dos meus alunos. Quase toda semana alguém me faz uma pergunta sobre um suposto novo imposto, uma mudança na reforma tributária ou alguma notícia que viralizou na internet. E foi aí que eu percebi que essas dúvidas não estavam só na sala de aula, elas também estavam circulando nas redes sociais e nos grupos de mensagem. Talvez o maior exemplo disso tenha sido o boato sobre a taxação do Pix. Mas esse assunto fica para outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre o chamado CNPJ técnico e sobre a afirmação de que, a partir de 2027, todo trabalhador autônomo vai ser obrigado a abrir uma empresa para continuar trabalhando. É isso mesmo? Bom, essa informação mistura uma mudança que de fato está acontecendo com várias conclusões incorretas e sensacionalistas. Então, para entender o que realmente vai acontecer com a reforma tributária, primeiro a gente precisa entender como é tributado o trabalhador autônomo, aquele profissional que trabalha por conta própria sem abrir uma empresa. É o caso, por exemplo, de um psicólogo, de um engenheiro, de um arquiteto ou de um fisioterapeuta que presta serviços diretamente aos seus clientes. Mesmo trabalhando como pessoa física, esse profissional atualmente já está sujeito ao pagamento de tributos. De forma bem resumida, são três os principais. O primeiro é o imposto de renda da pessoa física, que incide sobre os rendimentos que ele recebe. Também existe a contribuição para o INSS, já que o trabalhador autônomo, em regra, é contribuinte individual da Previdência Social. E, por fim, existe o ISS, que é o imposto municipal cobrado sobre a prestação de serviços. E guarde essa informação, porque é justamente o ISS que será substituído pelo IBS com a reforma tributária. Agora que a gente já viu como funciona a atual, vamos entender como muda a reforma tributária. Basicamente, a reforma tributária reorganiza a tributação sobre o consumo de bens e serviços. No âmbito federal, o PIS e a COFINS serão substituídos pela CBS. No estadual e municipal, o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS. Mas no que exatamente isso impacta a vida do trabalhador autônomo? Hoje, a pessoa física que presta serviços não é contribuinte do PIS e COFINS apenas por receber rendimentos. Isso acontece porque essas contribuições incidem sobre o faturamento das empresas e não sobre os rendimentos recebidos pelas pessoas físicas. Com a CBS, que substituirá o PIS e a COFINS, a lógica é diferente. A Lei Complementar 214 de 2025 estabelece que certas pessoas físicas poderão ser consideradas contribuintes desse tributo quando realizarem operações de forma habitual, profissional ou em volume que caracterize atividade econômica, ou seja, a CBS poderá alcançar autônomos que antes não eram contribuintes do PIS e COFINS. Mas isso não significa que toda pessoa que preste um serviço será automaticamente contribuinte. É preciso verificar se ela se enquadra nos critérios da lei e se não está em alguma hipótese de exclusão, como é o caso do nano-empreendedor. Em relação ao IBS, como já mencionei, ele substituirá o ISS, mas a principal mudança não está apenas na substituição de um imposto por outro. A reforma tributária também muda a forma como esses tributos serão administrados em todo o país. Hoje, o ISS é administrado por mais de 5.000 municípios, cada um com sua lei e seu sistema. Com o IBS, a administração será integrada e as regras serão uniformizadas em todo o território nacional. E para que esse sistema funcione, os documentos fiscais precisarão alimentar um ambiente nacional de dados, compartilhado entre a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS. Essa uniformização exige que os contribuintes sejam identificados de forma padronizada. Assim, se uma pessoa física for contribuinte, o sistema precisa saber quem é essa pessoa, quais operações ela realizou e quais documentos foram emitidos. É justamente dessa necessidade de padronização e identificação dos contribuintes que surgiu o chamado CNPJ técnico. Na verdade, CNPJ técnico nem é um termo que aparece na legislação. É apenas uma expressão que passou a ser usada para explicar essa necessidade
de inscrição no CNPJ de determinadas pessoas físicas que sejam contribuintes da CBS e do IBS. Mas aqui existe uma diferença muito importante. Ter uma inscrição no CNPJ não significa abrir uma empresa. Essa inscrição não transforma o trabalhador autônomo em um empresário individual, não cria uma sociedade, não separa o patrimônio pessoal e também não coloca essa pessoa automaticamente no MEI ou no Simples Nacional. Em outras palavras, ela continua sendo uma pessoa física. O CNPJ serve apenas para identificá-la dentro desse novo sistema e para permitir os cumprimentos dessas obrigações fiscais previstas na legislação. De todo modo, a necessidade dessa inscrição depende de cada caso. Ela não será exigida simplesmente porque alguém prestou um serviço ou recebeu um pagamento. Antes disso, é preciso verificar se essa pessoa será considerada contribuinte desses novos tributos de acordo com os critérios previstos na legislação. Pela Lei Complementar 214 de 2025, poderá ser contribuinte quem fornece bens ou serviços de modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica. Então, a lei olhará para a habitualidade, o caráter profissional e o volume. Pense em duas situações. Na primeira, alguém ajuda o vizinho com um pequeno reparo e recebe um valor. Na segunda, um eletricista divulga o trabalho, atende clientes toda semana, tem ferramentas profissionais e vive daquilo. As duas situações envolvem a prestação de um serviço com um pagamento, mas o enquadramento é diferente justamente porque, em um caso, não há atividade econômica exercida de forma habitual e profissional, enquanto no outro, a prestação de serviços possui caráter econômico e integra a atividade profissional daquela pessoa. Além desses critérios, a própria legislação prevê situações em que a pessoa física não será contribuinte do IBS e da CBS, que é o caso do nano empreendedor. Essa categoria abrange quem exerce uma atividade econômica de pequeno porte e mantém sua receita dentro do limite estabelecido pela legislação. Assim, permanecendo dentro desse limite e atendendo aos demais requisitos previstos na legislação, ele não será considerado contribuinte do IBS nem da CBS. E isso já ajuda a desfazer outra parte da informação que está circulando. Se nem toda pessoa física será contribuinte, também não é correto dizer que todo trabalhador autônomo passará a pagar perto de 30% desses tributos. Essa conta pega uma estimativa geral das alíquotas do IBS e da CBS e aplica o mesmo percentual a todos os profissionais, como se todas as atividades estivessem sujeitas exatamente às mesmas regras. Mas a realidade é mais complexa. Algumas atividades poderão ter redução de alíquota ou estarão sujeitas a regimes específicos previstos na legislação. Além disso, o IBS e a CBS seguem a lógica da não cumulatividade. Isso significa dizer que, nas situações permitidas pela lei, o contribuinte poderá utilizar créditos relacionados aos bens e serviços adquiridos para o exercício da sua atividade. Mas existe um detalhe importante quando falamos dos profissionais que prestam serviços. Muitos profissionais autônomos exercem sua atividade principalmente com a própria mão de obra e, por isso, costumam ter poucas despesas capazes de gerar créditos tributários. Assim, o impacto do IBS e da CBS poderá variar de uma atividade para outra, justamente porque a quantidade de créditos que cada contribuinte poderá aproveitar dependerá da forma como essa atividade é exercida e das despesas relacionadas ao seu exercício. Por isso, não é correto afirmar que todos os profissionais autônomos pagarão cerca de 30% de imposto sobre a prestação dos seus serviços. O impacto dependerá da atividade exercida, da alíquota aplicável, das possíveis reduções previstas nas legislações, dos créditos disponíveis e das regras de transição. Agora que ficou claro que a regra não alcança todos da mesma forma, precisamos entender a partir de quando essas exigências serão aplicadas. Inicialmente, a obrigatoriedade da inscrição no CNPJ para determinadas pessoas físicas estava prevista para começar em agosto de 2026,
Mas esse cronograma foi alterado pelo decreto número 13.075, de 21 de julho de 2026. Com essa mudança, a obrigatoriedade de inscrição no CNPJ e de emissão de documentos fiscais pelas pessoas físicas contribuintes passou a valer apenas para a partir de 1º de janeiro de 2027. Até lá, permanecem válidos os mecanismos atualmente utilizados pelas pessoas físicas. E aí surge outra dúvida muito comum. Afinal, continua valendo a pena trabalhar como pessoa física ou é melhor abrir uma pessoa jurídica? Essa é uma decisão que deve ser tomada com planejamento e considerando a realidade de cada profissional. Por isso, o mais importante é começar a se preparar desde agora. Diante de tudo isso que foi falado, fica mais fácil responder a pergunta que fiz no início deste vídeo. É verdade que determinadas pessoas físicas poderão precisar de inscrição no CNPJ e emitir documentos fiscais a partir de janeiro de 2027. Mas isso não significa que todo trabalhador autônomo será obrigado a abrir uma empresa, bem como não significa que a inscrição no CNPJ transformará automaticamente uma pessoa física em pessoa jurídica. E muito menos que todos passarão a pagar uma alíquota próxima de 30%. A carga tributária dependerá da atividade exercida, do enquadramento previsto na legislação, das reduções de alíquota, dos créditos que poderão ser aproveitados e das regras aplicáveis a cada caso em concreto. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, procure entender como sua atividade será enquadrada, organize sua documentação e simule os impactos da reforma tributária com antecedência. Se este vídeo ajudou você a entender o que realmente é o chamado CNPJ técnico, compartilhe com alguém que também pode estar com essa dúvida.